Agradecemos ao coro pela música que nos apresentou. Após o meu discurso, esta sessão será encerrada com o coro cantando "Que Sião cresça em beleza". A última oração será oferecida pelo elder Gary Coleman, dos 70. E agora é o meu privilégio poder falar a vocês. De onde falamos é uma linda manhã de abril, no dia do Senhor. Os pés da tulipa estão crescendo e em breve se tornarão flores de grande beleza. No inverno da nossa dúvida, havia a esperança da primavera. Sabíamos que ela viria, mas era a nossa fé baseada na experiência dos anos anteriores. E assim também acontece com assuntos que envolvem o espírito e a alma. À medida que cada homem ou mulher segue o caminho da vida, haverá estações pela dúvida, desânimo. Em tais circunstâncias, uns poucos vêm adiante devido ao poder da fé, mas muitos tropeçam na escuridão e chegam a se perder. Meu chamado a vocês esta manhã é um chamado à fé. Aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como Paulo descreveu. Durante o processo de conversão, o pesquisador da igreja aprende um pouco. Talvez ele leia um pouco a respeito da igreja. Ele não entende, ou melhor, não consegue compreender tudo. Mas se ele for sincero em sua busca, se estiver disposto a se ajoelhar e a orar a respeito disso, o Espírito tocará seu coração. Talvez seja de uma forma delicada. Indica-lhe o caminho a seguir. Ele vê um pouco do que jamais vira antes, e é com fé. Quer a reconheça ou não, ele dá alguns passos cuidadosos. Depois caminha mais um pouco em uma visita mais clara. Há muito tempo, trabalhei para as nossas ferrovias cujos trilhos atravessam as montanhas do oeste. Viajava de trem com frequência. Era nos tempos das locomotivas a vapor. Aqueles grandes monstros de trilhos eram gigantes, rápidos e perigosos. Com frequência, eu imaginava como é que o maquinista se arriscava a fazer uma longa viagem noturna. Então, cheguei à conclusão de que não era uma única longa jornada, mas sim uma sequência de pequenas jornadas. A locomotiva tinha um farol que iluminava uma distância de cerca de 350 a 450 metros. O maquinista apenas enxergava essa distância, e era o bastante, porque era algo constante diante dele, atravessando toda a noite até o amanhecer. O Senhor falou a respeito deste processo. Ele disse: "É aquilo que não edifica, não é de Deus, e é trevas. Aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante, até o dia perfeito." E isso acontece com a nossa jornada. Damos um passo de cada vez. Ao fazê-lo, partimos rumo ao desconhecido, mas a fé ilumina o caminho. Se cultivarmos essa fé, jamais andaremos em escuridão. Vou contar-lhes a respeito de um homem conhecido. Não vou mencionar seu nome para que ele não fique constrangido. Sua esposa sentia que algo estava faltando na vida deles. Certo dia, conversou com um parente que era membro da igreja. O parente sugeriu que ligasse para os missionários, e ela o fez. O marido, porém, foi rude com eles e disse que nunca mais voltassem. Meses se passaram. Certo dia, um outro missionário, a encontrar o registro da visita, reconheceu que ele e seu companheiro deveriam tentar novamente. Ele era um elder alto da Califórnia, com um largo sorriso estampado no seu rosto. Bateram à porta e o homem atendeu. Eles poderiam entrar por alguns minutos? Perguntaram, e ele decidiu que sim. O missionário disse: "Imagino se o senhor sabe como orar." O homem respondeu que ele conhecia o Pai Nosso.
Ao que o missionário replicou: isso é muito bom, mas deixe-me ensiná-lo como fazer uma oração pessoal. Ele prosseguiu explicando que nos ajoelhamos em sinal de humildade diante dos céus e do Pai Celestial. O homem ajoelhou-se. Então o missionário prosseguiu dizendo: nos dirigimos a Ele como nosso Pai nos céus. Agradecemos a Ele pelas bênçãos recebidas, como nossa saúde, amigos e nosso alimento. Pedimos então suas bênçãos. Expressamos as esperanças e os desejos mais profundos. Pedimos que nos abençoe e as pessoas que passam necessidades. E fazemos tudo em nome do seu Filho, Jesus Cristo. E encerramos com amém. Foi uma experiência agradável para o homem. Ele recebeu uma pequena luz e entendimento, um toque de fé. Estava sempre pronto para tentar dar um próximo passo. Linha sobre linha, os missionários ensinaram esta pessoa. Ele reagia positivamente à medida que a fé crescia. Pessoas amigas de seu ramo aproximaram-se dele e deram confiança e respondiam às perguntas dele. Os homens jogavam tênis com ele e ele e sua família eram convidados para jantar na casa das pessoas. E ele foi batizado. E esse foi um gigantesco passo de fé. O presidente do ramo pediu-lhe que fosse chefe dos escoteiros para 4 rapazes. Isso o levou a outras responsabilidades, e a luz da fé fortaleceu em sua vida a cada nova oportunidade e experiência. Isso tem prosseguido. Hoje, ele serve como presidente de estaca, hábil e amável, um líder de grande sabedoria e, acima de tudo, um homem de grande fé. O desafio de cada membro desta igreja enfrenta é o de dar esse próximo passo, de aceitar a responsabilidade para a qual é chamado. Muito embora se sinta qualificado a cumpri-la com fé, com plena expectativa de que o Senhor iluminará o caminho e ajudará diante dele. Deixe-me contar-lhes uma história a respeito de uma mulher de São Paulo, no Brasil. Ela trabalhava para ajudar a família e, ao mesmo tempo, frequentava a faculdade. E vou usar as suas próprias palavras, e ela disse: minha universidade tinha um regulamento que proibia a realização de provas por alunos que estivessem em atraso nas mensalidades. Por esta razão, ao receber meu salário, primeiramente, separava o dinheiro do dízimo e das ofertas, e o restante era distribuído para pagamento da escola e outras despesas. Lembro-me do período em que enfrentei sérias dificuldades financeiras. Era uma quinta-feira quando recebi meu salário. Ao calcular o orçamento mensal, notei que não haveria o suficiente para pagar o dízimo e também a faculdade. Terei que escolher entre um e outro. As provas bimestrais começariam na semana seguinte, e se não as fizesse, poderia perder o ano escolar. Senti uma forte angústia. Estava diante de um doloroso impasse e não sabia o que fazer. Ponderava entre as duas escolhas: pagar o dízimo ou arriscar a possibilidade de conseguir os créditos necessários para a aprovação da escola. Este sentimento consumiu a minha alma e permaneceu comigo até sábado. Foi quando lembrei que, ao aceitar o batismo da igreja, eu concordara em viver a lei do dízimo. Eu havia assumido um compromisso, não com os missionários, mas com o Pai Celestial. Naquele momento, a angústia foi desaparecendo, dando lugar a uma agradável sensação de tranquilidade e determinação. Naquela noite, ao orar, pedi perdão que o Senhor perdoasse a minha indecisão.
No domingo, antes do início da reunião sacramental, procurei o bispo com grande satisfação. Paguei o dízimo e as ofertas. Aquele foi um dia especial. Simplesmente sentia-me feliz e em paz comigo e com o meu Pai Celestial. No dia seguinte, enquanto estava no meu escritório, tentava descobrir uma saída para conseguir realizar as provas, que se iniciariam na quarta-feira. Por mais que eu pensasse, não achava uma solução. Na época, trabalhava em um escritório de advocacia, e meu chefe era a pessoa mais rigorosa e severa que havia conhecido na minha vida. Já era final do expediente, quando o meu chefe se aproximou e me deu as ordens do dia. Com uma pasta na mão, despediu-se e deixou da sala. Mas ele voltou, voltando-se em minha direção e perguntou: "Como vai sua faculdade?" Surpresa, não acreditava no que estava ouvindo. A única coisa que conseguia falar com uma voz trêmula foi: "Tudo bem." Ele me olhou pensativo e despediu-se novamente. Logo em seguida, a secretária entrou na sala, dizendo que eu era uma pessoa afortunada. Quando lhe perguntei o motivo de tal afirmação, ela simplesmente respondeu: "O chefe acabou de comunicar que, a partir de hoje, o escritório vai pagar integralmente sua faculdade e seus livros. Antes de sair, passe por minha mesa e me informe os valores, pois amanhã mesmo lhe darei o cheque." Depois disso, ela se retirou e, chorando muito, com humildade, ajoelhou-se e agradeceu ao Senhor por sua generosidade. Eu disse ao Pai Celestial que não precisava abençoar-me tanto. Eu necessitava somente do valor de uma mensalidade. E o dízimo que havia pago no domingo era tão pequeno em comparação à quantia que estava recebendo. Durante aquela oração, as palavras registradas em Malaquias vieram à minha mente: "Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para receber." Até aquele momento, nunca havia sentido a grandeza da promessa contida nesta Escritura. E que esse mandamento é, na verdade, uma grande prova de amor que o Pai Celestial dá aos seus filhos aqui na Terra. Fé é a fibra básica que dá força a esta obra. Isto é evidente onde quer que a igreja esteja estabelecida neste mundo. Ele não se limita a um único país, uma nação, a um idioma ou a um povo. É encontrada em todas as partes. Somos um povo que tem fé. Nós andamos pela fé. Prosseguimos nessa jornada eterna, um passo de cada vez. É grande a promessa do Senhor aos fiéis de todas as partes. E Ele disse: "Eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão, e em verdade até ao fim. Grande será a sua recompensa e eterna a sua glória. E a eles revelarei todos os meus mistérios. Sim, todos os mistérios ocultos de meu reino, desde a antiguidade e por eras futuras. Sim, até as maravilhas da eternidade conhecerão. E sua sabedoria será grande, e seu entendimento alcançará os céus. E diante deles a sabedoria dos sábios perecerá, e o entendimento dos prudentes se desavançará. Porque pelo meu Espírito os iluminarei, e pelo meu poder dar-lhes-ei a conhecer os segredos da vida, até as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, e ainda não entraram no coração do homem." Como alguém pode pedir mais?
Quão gloriosa é esta obra com que estamos comprometidos. Quão maravilhosos são os caminhos do Todo-Poderoso, quando caminhamos pela fé diante dele. A fé de um investigador é como uma fé. A fé de um investigador é como um pedaço de madeira verde, lançada na fogueira. Aquecida pela chama, ela se seca e começa a se queimar. Se for retirada, ela não se queimará, e a chama morrerá. Mas se a deixarmos no fogo, se queimará gradualmente, com muito calor, e em breve se tornará parte de uma fogueira viva, e outra madeira verde será lançada. Meus irmãos, esse trabalho de fé, edificando pessoas por toda a terra para que alcancem um conhecimento maior dos caminhos do Senhor e sejam mais felizes seguindo o seu padrão. Que Deus abençoe, nosso Pai eterno, continue a sorrir sobre o seu reino e faça com que ela prospere à medida que nós, seus filhos, andemos pela fé. É a minha oração humilde, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.